fortalece a sua mente, a coragem te pertence. Somos um em união, união de coração, escrevemos o nosso destino. Porque eu tenho medo do escuro, eu não sei porquê. E... Quando você tem esse medo, mas você consegue dormir? Consigo. Você consegue dormir porque você é um rapaz muito corajoso. Muito não. Um pouquinho corajoso? Um pouquinho. Deus está com a gente, está protegendo a gente. Realmente eu nunca tive medo de quase nada. Jesus está no meu lado, eu sempre faço oração e tô bem. Eu sou corajosa porque sempre antes de algum lugar que eu tinha medo, eu sempre orava e Deus ia comigo. Uma situação que eu já fui corajosa é enfrentar um inimigo mais numeroso, que é o medo, né? Eu enfrento o medo toda santa noite. Porque se não enfrentar o medo, como é que eu vou dormir nessa escuridão? Mas eu sou corajoso, porque Jesus está comigo aqui. Meu pai era pescador e desde pequeno ele me ensinou a arte de pescar. E com o passar do tempo eu também me tornei um pescador. Mas eu sempre fui muito questionador. Eu queria saber os detalhes, sabe? Precisava ver os acontecimentos porque eu buscava a verdade. Então era preciso ver as evidências concretas do que estava acontecendo. Então eu seguia Jesus, mas eu continuava com os meus questionamentos. E mesmo depois que ele morreu, principalmente no que se referia à ressurreição, eu tinha muitas dúvidas. Aí, determinado dia, eu ouvi umas mulheres dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Aí eu falei, mas como? Eu não acredito nisso. Olha, eu só acredito se eu ver. Mas não é só isso. Eu vou precisar tocar nas feridas de Jesus para eu ter certeza que é Ele. Aí passaram-se uns 8 dias. Os apóstolos se reuniram e quando eu cheguei, Jesus apareceu e Ele veio direto para mim. Ele estendeu as mãos assim, me dizendo, toca em minhas feridas, Tomé. E eu fiquei, sabe, assim, sem saber o que fazer. E ele disse assim, não seja incrédulo, acredite. Aí eu ajoelhei e disse, mestre, meu Senhor e meu Deus. E ele me falou, crês porque me viste. Felizes são aqueles que não me viram, mas creram. E depois disso, desse momento assim real e concreto, eu me tornei um fiel propagador do Evangelho. Na época, quando eu era mais novinho lá na escola, aí também, sempre andava com uma nota mesmo, os caras sempre humilhava, sempre gastava, e sempre ficava quietão, nunca foi de me misturar pra fazer esse bagulho errado, não. Tive um dia que o menino foi na frente da escola pra poder fazer um negócio que a tia pediu. Aí ele foi explicar e a folha caiu. Quando ele abaixou pra poder pegar as folhas, aqui do lado do short dele meio que rasgou. Aí todo mundo começou a zoar ele, aí eu fui lá e ajudei ele. Eu tinha muita sede de amor. Eu busquei o amor em todas as partes. Tive muitas joias, ouro, homens, mulheres. Eu vivi tudo aquilo que o corpo produz de prazer. Eu frequentei festas. Eu tive do bom e do melhor que a sociedade pudesse me dar. Mas em mim, um vazio. Ai, eu fui à beira do suicídio
Eu não conseguia me encontrar, eu não sabia onde mais e eu só desejava amar. Foi naquele dia na beira do rio, em que um homem se aproximou de mim. Maria, por que sofres? Eu tenho o que você procura. Ah, meus amigos, vocês não têm noção do que eu senti. A minha alma se aqueceu, era um amor abundante. Eu pensei que ali casaria, teria filhos, tinha encontrado o homem da minha vida. No entanto, quando ele disse, deixa e venha junto a mim, eu comecei a segui-lo. Seguindo Jesus, eu observei, eu senti, eu vivi o mais puro amor e compreendi que o verdadeiro amor está nos valores da alma e não nos prazeres do corpo. Jesus é o guia e assim, meus queridos, eu sigo com o coração leve, com amor e fazendo de todos aqueles que se aproximam, mulheres, homens, crianças, idosos, meus filhos do coração. É assim, com o amor de Jesus, que eu hoje, Maria de Magdala, convertida por amor, sigo os meus passos em rumo ao progresso e à suprema luz divina. Gratidão não cabe no meu peito. O momento que eu tô tendo que ter bastante coragem é que eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico na coluna, por conta de escoliose. E assim, a gente fica bem receosa, o medo vem, vai, volta, mas que você tem que sempre estar indo pra cima, pra você saber que vai dar tudo certo, sabe? E poder aguardar novamente também. Você tem que ter coragem para poder enfrentar essas coisas. Eu, com 10 anos, fui internada com apendicite estourado, que inflamou todos os meus órgãos. Eu tive uma convulsão por causa de remédio e depressão por causa de remédio muito forte que me causou isso. E eu fiquei muito mal depois de muito tempo e eu perdi as esperanças. Até que um dia me deu um toque na cabeça e eu comecei a orar. Eu tinha desaprendido a andar, de tanto tempo eu fiquei em coma. E comecei a orar e comecei a andar de novo e ter forças para mover as coisas. E com o tempo, depois de uns 15 dias, eu fui para casa, né, saudável. Quando nasci, meus pais me deram o nome de Levi. Cresci e de todas as profissões, acabei me tornando coletor de impostos. Tive riqueza, status e ódio. Ódio porque segui a lei de César. Ódio porque minha própria família não se vinculava mais a mim. E uma ponte criou de tal ponto que a solidão era o que me bastava. Até que um dia, enquanto eu fazia meu trabalho, ouvi os romanos falarem de um tal homem que pregava, fazia milagres, mas esse era diferente dos outros. E naturalmente eu quis conhecê-lo. Só que eu não sabia que quando eu o vi, ele de alguma forma também me procurava naquela multidão e me enxergou. Ele se aproximou, olhou dentro dos meus olhos e disse apenas, segue-me. Só que eu tinha que abandonar tudo. A riqueza e deixar de ser, inclusive, coletor de impostos. E eu, que sou muito racional, me surpreendi comigo mesmo. Não tinha como, eu precisava dizer esse sim. E esse sim me deu uma nova vida, me deu um novo trabalho. Coletei cada palavra daquele que eu achei que seria meu grande professor e acabou me recebendo como um grande amigo.
a minha mudança foi tão grande, que eu já não mais era Levi, mas sim Mateus. Uma situação difícil que eu vivenciei foi quando eu terminei meu primeiro namoro com uma pessoa que eu gostava muito. E no dia seguinte desse relacionamento, que a gente terminou, eu tinha que fazer uma prova a prova que ia decidir se eu ia ficar de recuperação ou não. Isso foi numa quinta-feira que a gente terminou, eu fiquei muito triste, chorei muito, foi terrível. E essa prova ia ser definitiva, se eu tirasse menos que 7 ou 8, não me engano direito, eu ia ficar de recuperação. Aí terminei, chorei muito, foi horrível, dormi muito mal, me concentrei para fazer a prova, fui lá e tirei 8, 9, foi muito legal isso. Eu tinha um animal, um meu cachorro, o nome dele era Spike. Ele viveu como um irmão comigo. Então ele começou a passar muito mal, né? E ele ficou sentido com a família. Ele não deixava nenhum membro da família sair de perto dele. Ele começava a gritar, como se estivesse chamando o nosso nome. Ele deitou e começou a chorar quando eu saí de perto dele, como se ele estivesse me gritando. Quando eu cheguei perto dele, ficou eu, meu irmão, minha mãe, meu pai em volta dele. E ele deu o último suspiro e nós sentimos como se fosse a alma dele saindo do corpo, desgrudando. Então minha mãe e meu irmão em prantos, eu e meu pai pegamos ele, colocamos ele dentro do saco preto, levamos até o fundo do nosso quintal e nós tivemos que enterrá-lo. E esse ato eu digo que é uma coragem, por quê? Porque no dia seguinte que eu enterrei o meu cachorro, eu fui do mesmo jeito para a aula. Eu estudo para concurso público, então eu não deixei que isso me abalasse. Enquanto a minha mãe estava lá querendo que eu não fosse, meu irmão muito mal, eu fingi que tá tudo bem. Eu fui do mesmo jeito para minha aula. Meu professor, eu estava detonado, não consegui dormir, passei a noite acordado, mas mesmo assim eu fui para aula. Então quando eles vieram até mim pedindo para eu falar sobre coragem, eu quero dizer que coragem não é simplesmente você chegar em alguém, dizer que ama, chegar em uma pessoa e fazer isso. Não, coragem está nos simples e pequenos detalhes. Isso é coragem. Foi escolhido pelo mestre em uma de suas pregações para ser um de seus próximos. Do grupo, eu era o único que não era galileu. Eu era natural da Judéia. E na Judéia, simplesmente os judeus de lá ignoravam, desprezavam os galileus. Cuidava do dinheiro dos meus companheiros, mas minha ganância me fez agir com um comportamento que definitivamente não era o mais adequado. Tomei uma atitude equivocada e isso fez com que eu me arrependesse profundamente. Tamanha foi a culpa que eu não aguentei e acabei por retirar a minha própria vida. Tenho coragem, pois já estive em muitos locais difíceis, com brigas e decepção, que eu acabei pensando tanto e minha coragem foi de não ser igual a quem realmente não era igual a mim. E o que realmente seria a coragem sobre isso é sobre me fortalecer sempre e sempre aprender a ser melhor a cada dia. Sempre fui um homem de fatos e números, guiado pelas regras. Natural de Betsaida, sempre busquei compreender os mistérios de Deus e divulgar a verdade. Quando conheci o Cristo Jesus, fiquei muito feliz e, ao me convidar, levei o seu evangelho por onde eu passava. Em muitos momentos nós precisamos de coragem, mas um que eu precisei de muita coragem foi de entender que eu tenho também responsabilidades na construção de um mundo melhor. E assumir, às vezes, uma mocidade, assumir um ESD, requer muita responsabilidade. Hoje em dia eu construo a mocidade do René Peça e para mim é um ato de coragem. Eu não construo sozinho, tenho os guias espirituais, Cris e o Júlio também, aliás, um beijo, vocês são uma inspiração para mim. E para mim é um ato de coragem estar à frente de uma mocidade e estar recebendo jovens toda semana. Meu nome é Carlos, tenho 21 anos. Cara, tô fazendo muito esforço,
como falaram, estou sendo corajoso de estar aqui sem precisar estar com punhado de cigarro, né? Como a maioria sabe, eu era fumante, pretendo ficar sem fumar e, tô me esforçando muito e eu me surpreendi bastante. Eu era um pescador. Apenas um pescador tentando garantir o sustento da minha família. E foi quando eu o conheci. Ele olhou profundamente nos meus olhos e me disse: vem, que eu te farei um pescador de almas. Eu fui entendendo o significado daquele convite a partir daquele momento. Ó Jesus, por que eu não tive coragem? Por que eu te neguei diante dos homens? Como que eu pude? Como me doeu? Mas o seu amor, ele ficou marcado em mim. Na hora do testemunho final, eu não tive medo. Eu tive coragem, eu tive força para ser a pedra onde construíste a tua mensagem. Algo te guiará na jornada a trilhar. Fortalece a sua mente, a coragem te pertence. Somos em união, união de coração. Escrevemos o nosso destino. Quero dividir, sustentar, esperança e levar as crianças um motivo para sorrir, sonho que nos leva a acreditar, certeza que a fé nunca morre, assim como é no amor de Deus que nos socorre. Nessa caminhada temos que ter coragem para seguir, ser melhor é ser meu corre. Seu pai, eu volto, seu planto, eu colho, com Deus do meu lado reluzente como o ouro. Me espera, amigo, que eu tô me encontrando no amor. A luz te guiará na jornada a trilhar. Fortalece a sua mente, a coragem te pertence. Somos em união, união de coração. Escrevemos o nosso destino. A luz te guiará na jornada a trilhar. Fortalece a sua mente, a coragem te pertence. Somos em união, união de coração. Escrevemos o nosso destino. Um amor incrível.